fechados. Né? O presidente da República falou nisso a respeito do próprio grupo dele, que certamente é o mais fechado grupo intelectual no Brasil, e isso explica a dificuldade que eles têm de pensar, pelo fato de haverem feito a carreira dentro de uma redoma, protegidos sempre. Protegidos, inclusive, durante o regime militar. Isso tem que ser dito. Mas protegidos em que sentido, professor? Protegidos, de um lado, por associações internacionais, protegidos pelos recursos que as associações internacionais, essas fundações internacionais, fundações corporativas, lhes atribuíam, pela cobertura internacional que lhes era dada, uma proteção que acabou sendo um obstáculo à expansão do trabalho intelectual no Brasil. Eu quero dizer isso claramente. O senhor está falando do SEBRAP? Estou falando do SEBRAP, exatamente. O SEBRAP foi um problema para a evolução intelectual do Brasil? Foi isso que eu disse? Sim, sim. Na medida em que um grupo monopoliza a produção e a difusão do conhecimento, ainda que durante a ditadura, a verdade também é que no fim da ditadura, no meio da ditadura, esse mesmo organismo não deixou de receber recursos da União para trabalhar. Então, me parece que esse processo tem que ser estudado. É evidente que não há coragem para dizer isso, devido ao peso desses institutos fechados que tem na vida intelectual brasileira. Mas o que aqui foi conversado, em grande parte tem origem nisso. Milton, você não acha que a gente deveria fazer uma diferença entre a universidade e os intelectuais? Apesar das coisas se cruzarem, são coisas mais ou menos distintas. Porque a universidade abriga um conjunto de coisas. Porém, eu partilho com você, como é um programa de televisão, é bom deixar isso claro, eu partilho com você que nós temos muito pouca vontade de fazer uma crítica do trabalho intelectual no Brasil. Por vários motivos, alguns você mencionou aí, por outros poderiam até ser elencados. Nós temos uma dificuldade. Por exemplo, tem um presidente da República que foi intelectual, não é mais intelectual, é bom dizer isso, foi, né? E temos um conjunto de intelectuais que fazem parte de um projeto governamental, isso não é discutido. Isso é um problema. A mídia nos cobra, e nos cobra com razão. Nós temos, de alguma forma, que nos posicionar em relação, não ao governo, não é isso, isso é uma outra coisa, mas em relação ao papel do intelectual dentro desse processo todo. Posso emendar uma pergunta aí, já que está falando de intelectual, em termos mais concretos, em cima do que o senhor já disse uma vez? O senhor disse que no tempo de JK, os intelectuais contribuíam para a elaboração de um projeto nacional. Que naquele tempo existia o projeto nacional da industrialização. Agora, hoje em dia, os intelectuais que estão junto com a elite que domina o país, podem dizer que eles têm um projeto semelhante, que agora não é mais da industrialização, mas da capacitação competitiva para o Brasil se inserir na ordem internacional. O senhor acha que existe muita diferença entre o que se fazia no tempo de JK em termos mais abstratos do que se faz hoje? Quer dizer, o que estava se fazendo é modernização conservadora para inserir o Brasil na ordem internacional no esquema de dependência. O senhor acha que tem uma coisa diferente? Se você me permite, voltamos àquela minha questão das globalizações sucessivas. Por favor, eu não quero ser chato, mas é importante que o professor Milton responda as perguntas, tá bom? Senão nós vamos ficar um debate muito... Eu acho que a sua questão sobre universidade intelectual ela sempre existiu no mundo e hoje ela existe mais ainda, porque a traição dos intelectuais, é o título de um livro famoso escrito há quase meio século, ela se amplia com o fenômeno da globalização. De tal maneira que o trabalho do professor não é obrigatoriamente o trabalho do intelectual. São duas coisas que se separam. E essa separação faz com que os intelectuais da universidade sejam sempre em número menor. Isso não significa que a repercussão possível do que eles produzam seja menos importante ou seja menor. Professor Milton, pois não. O senhor quer continuar a resposta? Pode continuar. Então, a outra questão, qual é a diferença entre esses intelectuais que se organizam em torno e aquele projeto do de aparelho hoje? de Estado hoje? Eu faço a graça de considerá-los como intelectuais para poder responder a sua pergunta, e aqueles que
no fim dos anos 50 e começo dos anos 60, buscavam também contribuir. A diferença essencial é o projeto. Eu acho que essa é a diferença. Naquela época havia a busca de um projeto nacional. Essa busca não era unívoca. Em torno do próprio poder havia diferenças, divergências, discussões, e os avanços se davam a partir dessas diferenças e desses acordos. E havia os partidos que tinham a credibilidade do fato de que eles também ostentavam projetos nacionais. O Partido Comunista, o Partido Social Democrático, a União Democrática Nacional tinham projetos explícitos. No momento atual não há projetos explícitos. Esses intelectuais que gravitam em torno do poder não apresentam um projeto explícito e por isso não há discussão possível. Só é possível discutir validamente se há um projeto tornado explícito. O senhor acha que a oposição tem um por favor, projeto? Fernando, vou te interromper, me desculpe, mas nós estamos indo para o nosso intervalo. Antes